E mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a tua presença aqui, apóstolo. Mas antes mesmo também de entrarmos propriamente no nosso tema, apesar que o tempo já começa assim a ficar escasso, eu gostava ainda que, como apóstolo, nos traz aqui uma dúvida. Será que entre um casal, homem e mulher, pode haver sexo anal? Ou é pecado também? Eu penso que qualquer ser humano, independentemente da sua crença, ele crer em Deus como não, ele consegue compreender o seu coração, a sua alma, consegue condená-lo quando ele está a fazer tal prática. Sim. E um homem ou uma mulher que faz tal prática, ele consegue dar conta, consegue sentir-se que não é ele quem está ali. Ele consegue notar que uma força nele, quer dizer, é como alguém não é mais a mesma pessoa. Sim. Eu penso que se alguém faz isso, ele consegue compreender melhor. Mas, contudo, isso não é algo assim, isso é algo altamente satânico. E uma mulher que permite um homem fazê-lo desta maneira, mesmo se este homem casou, mesmo se este homem diz que o ama, Sim. então esta mulher é uma prostituta. Ok. Palavras do apóstolo aqui, que toda mulher que permite o seu parceiro fazer o sexo anal é uma prostituta. E todo homem que faz isso é satânico também. Tem demônio. Aquilo já não é um homem, é um demônio. Quer dizer demônio. Que esta mulher não casou um homem, mas casou um demônio. Ela tem um demônio em seu lar. Casou com um demônio. Porque um homem não é isto. Um homem não fez isso, não. Okay. Agora, então, propriamente para o nosso tema, apóstolo, vamos falar sobre falsos profetas. Existem? Não existem? Eu gostava de ouvir da opinião do apóstolo. Muito bem. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas. E em Mateus capítulo 24, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo alertou que viriam falsos profetas. Quer dizer, em Mateus 23, 34, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas. E em Mateus 24, alertou que viriam falsos profetas. Então, não tem como haver o falso, o verdadeiro, sem que haja o falso. Sim. E muitas das vezes temos visto que o verdadeiro acaba sempre de ser um. E os falsos multiplicam-se, acabam sempre de ser muitos. Então, nisto, nós concluímos que realmente há falsos profetas. Mesmo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor também nos diz do que estes mesmos falsos profetas fariam. Sim. E Jesus disse que os falsos eles viriam com milagres e prodígios. Quanto aos verdadeiros, segundo Mateus capítulo 23, se nós podemos começar do versículo 30, então nós veremos que todo verdadeiro profeta, ele tem uma mensagem, uma comissão e um chamamento. É isto que diferencia um verdadeiro profeta. Quanto ao falso profeta, eles normalmente vêm com milagres e prodígios. Quer dizer, o falso profeta, ele atua na terra de acordo com as realidades atuais. Se naquele tempo as pessoas, por exemplo, estão com dificuldade em casar ou em ter filhos, então eles virão como se tenha esta solução. Como tem acontecido há muitos casos aí. Com certeza. Então, é neste sentido que eles vão arrastar a humanidade. É neste sentido que eles vão arrastar as pessoas a eles, pensando que estão a servir o verdadeiro Deus. Mas eles em si, por exemplo, conforme nós vemos hoje sobre a face da terra. Falando da terra, apóstolo, eu gostava ainda que o apóstolo dissesse assim, cá na terra temos verdadeiros profetas. Ou aqui propriamente também em Luanda temos verdadeiros profetas. A falar também isso assim. Bem, em toda a terra, África, Ásia, Europa, América, em toda a face da terra, só há um verdadeiro profeta para toda a terra, que é o profeta Cacó Filipe.
Agora, quanto aos falsos profetas, nós temos N falsos profetas. O BM Samuel é um falso profeta. O Simão Lutumba é um falso profeta. O Tony Calado, o Ismael Pinheiro é um falso profeta. O Sadraque Lufankende é um falso profeta. Quer dizer, O pastor Edson. é um falso profeta. Todos esses líderes religiosos são falsos profetas. Agora, o que é um falso profeta? Um falso profeta é um papagaio. Um papagaio é um falso profeta. Como o Sadraque Lufankende, o Ismael Pinheiro e todos esses líderes religiosos, eles são papagaios. Por que eles são papagaios? Porque eles não têm uma mensagem. Ok? Quando Deus envia um homem, este homem vem reportar à terra o que Deus deu-lhe para ele poder vir a pregar a terra. Deus não pode enviar um homem para poder vir explicar a história, ou para poder vir explicar o que Isaías ou Jeremias ou Abacuque disse lá no seu tempo. Isso não é necessário Deus enviar um homem. Mas quando Deus envia um homem, dá-lhe uma mensagem para poder vir a pregoar a todos os vivos do seu tempo. Quer dizer, ele é o enviado de Deus e ele virá ecoar o que Deus deu-lhe para poder vir a pregoar. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu e assim por diante. Estes foram verdadeiros profetas. Mas o que eles tinham de verdadeiros? Eles tiveram uma mensagem. Eles diziam ao povo o que o eterno Deus deu-lhes para poder apregoar e o que o povo precisava fazer para poder estar na vontade de Deus ou para poderem ser salvos. Já os papagaios que nós temos hoje, que são os líderes religiosos. São papagaios. Sim, o papagaio ele somente imita, não? Um papagaio, ele repete suas palavras, não? Então, os líderes religiosos são papagaios. Porque fora da Bíblia, ele já não tem mais uma outra mensagem. Okay. Você vê? Enquanto que na Bíblia, Deus nunca enviou um homem em uma geração para vir a pregar a Bíblia. Apóstolo, eu tenho uma dúvida também, apóstolo. Eu acredito que se calhar deve ser a dúvida de muita gente que está do outro lado. Eu conheço pessoas, né? Eu sou católica, mas eu conheço pessoas que vão agora atualmente em determinadas seitas e têm os encontros com os apóstolos, com os pastores e vai expor o problema. E dizem que depois de expor a situação, o pastor vai aconselhando, há coisas que o pastor diz como se vai acontecer na vida dela no futuro. Bem, aí podemos dizer, estamos diante de que um apóstolo verdadeiro, os apóstolos verdadeiros conseguem ver isso na pessoa? Não. Não estamos diante de um verdadeiro apóstolo, nem de um verdadeiro profeta. Fora de Cacó Filipe não há um verdadeiro profeta. E fora não há. E fora daquele que Cacó Filipe estabeleceu como apóstolo, evangelista, doutor, pastor, também não há um verdadeiro apóstolo, pastor ascendente. O que é isto? Isto é a adivinhação. Os demônios de adivinhação também fazem isso. A Bíblia nos diz, em um dos livros de Moisés, que quando Moisés pegou a sua vara e transformou em serpente, os profetas de Faraó também pegaram a sua vara e transformaram em serpente. E atenção, esses líderes, só mesmo um homem que diz ser homem de Deus, ou um servo de Deus, que tem um escritório, é um demônio. Um profeta, um pastor, um apóstolo não pode ter escritório. Nem um apóstolo, nem um profeta deve ter escritório. Não pode ter escritório. Que é demônio. Ele é um demônio. E viver algo. Nestes mesmos escritores, o que eles fazem? Fazem muitas coisas. Você vê? Eles fazem sexo com as fiéis. Eles cariciam as fiéis. Eles colocam a mão no céu das fiéis. E quando as fiéis... Por isso que, se reparares bem, se os membros das igrejas repararem bem, vão notar que quando uma irmã sai daí do estilo do pastor, sai bem tonta. Muitas com a noção nova querem já com o coletão ir embora. Já não estão mais filhos, por quê? Sim, porque o pastor, ela se surpreendeu. Muitas das vezes são pessoas que depositaram toda a confiança ao suposto pastor ou ao suposto apóstolo. E quando estavam aí dentro, ele tentou fazer o que ele fez. Sim. Quer dizer, aquilo lhe traumatizou. Ok? E muitas vezes o que acontece? Por isso que nós não notamos que muitos destes líderes são denunciados. O que eles dizem? Você pode falar, ninguém vai acreditar. O apóstolo Fábio mencionou que alguns nomes, eu gostava de saber. O que faz o apóstolo pensar que o pastor BM Samuel
é um demônio. É porque ele É não tem... um profeta falso também. Sim, porque ele não tem uma mensagem, ok? Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, ele não tem uma comissão e ele não tem um chamamento, ok? Só o facto dele não ter uma mensagem para poder vir a pregoar a terra, isso já torna-lhe de um falso profeta. Porque quando Deus enviou Isaías, Isaías não veio a pregoar os livros de Moisés ou de Samuel ou um outro profeta antes dele. Mas Isaías veio a pregoar a terra o que Deus deu-lhe para poder apregoar enquanto ele estava a ministrar lá. Você vê? Então, esses, o BM Samuel, esses, o Eliseu Agostinho assim diante, são simplesmente papagaios. Porque eles somente repetem aquilo que os profetas já apregoaram. E o seu absoluto é a Bíblia. Quer dizer, fora da Bíblia, eles não têm mais uma outra mensagem. E vejamos algo. Por que eles pregam a Bíblia? Porque é o cristianismo que invadiu a Angola. E Angola tornou-se um país maioritariamente cristão. Mas se fosse, por exemplo, os indianos a nos colonizar, nós não teríamos a Bíblia. Teríamos o Bhagavad Gita. E eles também seriam recitadores ou papagaios do Bhagavad Gita. E teriam a mesma convicção do que eles, conforme pregam a Bíblia, teriam a mesma convicção pregando o Bhagavad Gita. Assim também, se fossem os muçulmanos a nos colonizar, nós seríamos muçulmanos. Então, esses Ismael Pinheiro, o Tony Calado, o BM Samuel, todos esses bandidos que dizem ser profetas, são bandidos porque eles são papagaios, não têm uma mensagem. Eles são burlões porque estão a burlar as pessoas, dando-lhes uma esperança falsa, em nome de Jesus, que eles poderão ser salvos. Se esquecendo que em Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi em seu nome que nós fizemos aquela. Mas Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em que nome Ismael Pinheiro cura as pessoas? Em que nome BM Samuel cura as pessoas? Em que nome... Sim, então tudo é teatro, porque todos esses homens juntos têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. Como é possível você pregar em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, mas ter doutrina diferente em relação a Jéssica Portugal e aqui o jovem que está aqui também curar em nome de Jesus? Tem doutrina diferente em relação a vocês as duas, mas todos vocês dizerem que creem no Jesus. Mas qual é este Jesus que dá revelação diferente a ela, dá revelação diferente a ela, dá revelação diferente a ele, mas todos vocês curam em seu nome, mas têm doutrina diferente? Esse Jesus é um demônio. Não estou a dizer que o verdadeiro Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o profeta Cato Filipe, é um demônio. Mas o Jesus que estas igrejas clamam, adorar e servir que é um demônio. Porque outra hora, estes mesmos de demônios, que eles chamam hoje Jesus, era chamado de Sukkot Benot, Adramalek, Nibikash, assim por diante. Então, o demônio que a Bíblia diz em 1 Coríntios que Satanás se transforma em anjo de luz. Não, Satanás ele se disfarça de uma maneira para poder seduzir, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Temos uma mensagem de uma ouvinte que diz o seguinte: eu não vou me identificar, mas Jéssica e Helena não concordo muito com o apóstolo, porque é o seguinte: eu frequento a igreja do pastor Ismael, o meu filho estava no mundo das drogas, eu levei lá, teve o acompanhamento do pastor e o meu filho melhorou bastante. Hoje está livre das drogas, seguimos toda a orientação que o pastor disse. Olha, vendo, isso é muito normal. Muitos também foram no Charles Bopati, aí na estalagem, também tiveram a mesma cura conforme o seu filho foi, ok? Muitos, isso é teatro, isso é normal. O Charles Bopati faz coisas maiores que o próprio Ismael Pinheiro. Você vê? Mas o Charles Bopati não serve o verdadeiro Deus, conforme o Ismael Pinheiro também não serve o verdadeiro Deus. Você vê? Da nossa ouvinte, ficou orando porque o verdadeiro Deus assim o curou, não é o demônio. O demônio também faz isso. Por isso que eu citei no princípio o exemplo de Moisés. Quando Moisés havia, por sua vez, sido transformado a sua vara em serpente, não é? Aconteceu que um dos profetas
de Faraó, também lançou a sua parte, também transformou em serpente. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 24, 24, que nos últimos dias os falsos fariam milagres e prodígios, e se possível, eles enganariam até os escolhidos. Por que, se possível, enganariam até os escolhidos? Você vê, a humanidade sofre. As pessoas padecem, as pessoas passam por várias situações. Mas isso é culpa também dos falsos profetas, apóstolo. Os falsos profetas é que aumentam o problema em um país. Porque foram através destes mesmos falsos profetas que Deus chicoteou a terra com a Covid-19. E ela diz aqui que o pastor nunca lhe pediu dinheiro. Mas é normal, o Charles Bopadi também tem pessoas também que também não perdem dinheiro. O Simão Lutumba também já curou várias pessoas que também não perdeu dinheiro. Então você vê algo. O Simão Lutumba tem a sua doutrina. O Afonso Nunes tem a sua doutrina. O Ismael Pinheiro tem a sua doutrina. O Sadraque Lufankenda, apesar de ser pentecostal como Ismael Pinheiro, mas tem doutrinas e princípios diferentes. O Tony Calado, apesar de ser um pentecostal, também tem doutrina diferente. O Eliseu Agostinho, o líder do Hospital da Fé, apesar de ser um pentecostal, também tem doutrina diferente. Mas todos esses homens que eu citei fazem coisas maiores que isto que esta senhora está aqui a realçar. E todos eles usam o nome de Jesus. Mas qual é esse Jesus que dá doutrina diferente a este e aquele dá outra, mas opera da mesma maneira? Este é um demônio que eles adoram, é um demônio que eles invocam em nome de Jesus Cristo, mas não é o verdadeiro Jesus. Porque, veja algo, como alguém se torna um pastor? O Ismael Pinheiro é um pastor. Como ele se tornou um pastor? Ele estava na Inglaterra, ele se formou em teologia. Agora, alguém vai se tornar um pastor através de um diploma? Não. Alguém se torna um pastor. Quem se tornou um pastor na Bíblia? Através da teologia ou através de um diploma. Alguém fica durante 5 anos em uma carteira aprendendo técnicas de manipulações psicológicas, ou vai em uma escola pastoral aprendendo técnicas de manipulações psicológicas para as pessoas e sai de lá com um diploma, e é aquele diploma quem vai lhe estabelecer como pastor? Segundo Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, é Moisés quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. E na nova aliança, os sacerdotes são os ministros de Efésios 4:11. E Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo 4, que ninguém se arroga esta honra se ele não foi estabelecido como Arão. Como Arão foi estabelecido? Arão foi estabelecido por Moisés. Quer dizer, para alguém ser um pastor, ou um apóstolo, um evangelista, um doutor, ou um profeta de ministério de Efésios 4:11, é o profeta mensageiro vivo da geração quem deveria estabelecer. Não através de um diploma ou outra coisa. Mas não posso ir embora sem fazer essa questão, apóstolo. Há algumas igrejas que supostamente teve alguns deficientes e recuperaram ou começaram a andar. Nesse caso, apóstolo, é verdadeiro ou era simplesmente um teatro? É teatro de Satanás. Estavam deficientes, mas foi uma cura satânica, ok? Não é a cura mesmo de Deus. Não é a cura do verdadeiro Deus, mas é uma cura satânica. Porque por isso que a Bíblia falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, em Mateus 24, 24, que eles fariam o que eles estão a fazer. Significa que fora do que a Bíblia predisse que eles fariam, eles não estão a fazer uma outra coisa. Hoje, se alguém segue o bandido Edir Macedo, hoje, se alguém segue o bandido o Vladimir Santiago, hoje, se alguém segue o Taylor Osborne, Benny Hinn, Cílio Malafaia, o Malantos, por que ele segue? É milagres. É através de milagres que esses bandidos estão a seduzir a humanidade. Então, e a Bíblia havia predito que eles fariam tal coisa. Por isso que, fora do que a Bíblia já predisse que eles fariam, eles não estão a fazer uma outra coisa. Apóstolo, infelizmente temos mesmo que ir embora. Gostava de deixar alguma mensagem para alguns apóstolos ou pastores? Certo. E esse também, se calhar não são enganados. Com certeza. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder dizer a todos os ouvintes e todos quando nos acompanham que nem tudo que é amargo é ruim. Parem de dizer quem realmente é o profeta Caco Filipe. Por que ele é o único? Por que ele diz isso? A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 7, versículo 51, que não podemos
julgar um profeta, isto é, rejeitar um profeta, sem que primeiramente possamos ouvi-lo. Então, as pessoas devem procurar ter as suas próprias conclusões a respeito de quem realmente é o profeta Caco Filipe. As pessoas têm várias vias e várias formas de poderem compreender quem realmente é o profeta Caco Filipe. O livro do profeta Caco Filipe é inteiramente gratuito e a entrega é gratuita. Eu gostaria de poder deixar aqui os contatos para todos quantos desejam obter o livro Eu do acho que profeta Caco podíamos Filipe. repetir esse tema, não sei se o apóstolo na próxima semana terá tempo. Sim. Na quinta-feira, na terça-feira, Certo. pode aqui também temos algumas mensagens. Sim, temos que mensagens. também que não confia na igreja do Caco Filipe. Então, apóstolo, na terça-feira, será que podemos repetir Sim, esse sim, tema? sim, Vamos sim. aguardar aqui o apóstolo. Certo. E pode deixar a mensagem para os ouvintes. Ok, obrigado. Então, eu gostaria que os ouvintes pudessem ligar para o 931 99 39 67, 931 99 39 67, ou procurar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, e então, por sua vez, enviar uma mensagem pedindo o livro do profeta Caco Filipe. A entrega é gratuita e o livro também é gratuito, de modo com que você possas ler e compreenderes por ti mesmo quem realmente é o profeta Caco Filipe. Apóstolo, muito obrigado. Esperamos contar contigo na próxima terça-feira. Não vamos embora na promessa de voltar a próxima semana. Um beijo grande. Muito obrigado. Graças a Elaine Manuel e continuem ligados aqui à Rádio Nova. Apóstolo, combinado então na terça-feira.